noite a todos. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Divino Jesus esteja conosco. Se tiverem tendo algum problema com áudio, me avisem, sinalizem. Se estiverem me escutando direitinho também, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar no início de mais uma tarefa na noite de hoje. Que nosso Pai amado nos ilumine. Acho que está tudo certinho, né? Nesse instante, vamos rogar a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, o nosso Mestre, que tanto nos ama, que tanto nos consola, que tanto nos ampara nas lutas difíceis desse mundo. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecidos por mais uma oportunidade de aqui estarmos unidos, reunidos em um só pensamento, de mais aprendermos esse Evangelho divino, para que possamos viver esse Evangelho no nosso dia a dia, em todos os momentos das nossas vidas. Que Deus nos ampare, que nos fortaleça e que possamos assim iniciar a nossa conversa da noite de hoje. Boa noite a todos. Oi, 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 pessoal. Hoje a nossa conversa, né, baseada no Evangelho de Jesus, ela se intitula Igualdade. É uma lição do livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, né, que foi ditado pelo Espírito de Miramês. Quando a gente pensa em igualdade, né, é tão fácil nos imaginar iguais a todos, mas ao mesmo tempo nos faz pensar, nos faz refletir. Será que nós realmente trabalhamos a igualdade em nós? Será que a gente faz com que a igualdade exista nas nossas vidas, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, ou os nossos amigos, até com os nossos inimigos também? Será que a gente está realmente conduzindo as nossas vidas para que a gente conviva com a igualdade para com o nosso próximo? E é com essas reflexões que a gente vai iniciar a nossa tarefa na noite de hoje. Igualdade. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E só essa frasezinha nos deixa bastante reflexivos, né, sobre a nossa conduta aqui no plano Terra. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Será que a gente vivencia essa situação nos nossos dias, no nosso dia a dia? Será que a gente... Desculpem, é que fica refletindo aqui na tela do celular e eu fico
mais ceguinha do que já sou. Mas vamos lá. E a gente fica a refletir sobre as nossas ações aqui nesse plano Terra. Se a gente realmente, faz tudo aquilo que está ao nosso alcance pelos outros, assim como a gente gostaria que os outros fizessem com a gente. Como diz, esta é a lei e os profetas. Será que a gente vivencia realmente essa máxima do Cristo? E Miramês nos fala o seguinte: fazer aos outros o que queremos que nos façam é o respeito aos direitos alheios. É sentir no semelhante um ser igual a nós mesmos, com os mesmos deveres e direitos perante a lei. Ora, fazer aos outros o que queríamos que fizessem conosco é respeitar o direito do outro. É sentir que o outro é um ser igual a nós e com os mesmos direitos e deveres perante a lei, seja a lei humana e mais ainda perante a lei divina. Será que a gente respeita o outro da forma que a gente gosta de ser respeitado? Será que a gente enxerga no outro que ele é um ser igual a nós? Ou, mais ainda, será que nós nos enxergamos iguais ao nosso irmão? Ou a gente ainda carrega dentro de nós as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, e mais das vezes olhamos o nosso próximo como alguém, como um ser inferior que não se iguala a nós? E Miramês continua dizendo que essa atitude de olharmos o próximo como a nós mesmos, estando em prática, não haverá discórdia, não haverá maldade, não haverá maledicência, porquanto a igualdade de deveres e direitos nivela as criaturas. E a gente é o que menos faz. Porque quando eu, antes de usar de discórdia, de maledicência, de maldade para com o meu próximo, se eu me coloco no lugar dele e entendo que somos iguais, na mesma hora eu vou cessar a maldade com que eu ia agir, a maledicência que eu ia levantar contra o meu próximo, a discórdia que eu ia gerar para com o meu próximo, eu cesso à medida que eu entendo que eu, no lugar dele, não gostaria de passar por aquilo. E é o que menos a gente faz. A gente gera a discórdia, a gente gera a maldade, a gente gera a maledicência, sem nos importarmos com o outro, sem usarmos, como hoje em dia todo mundo fala muito sobre empatia. É meio que uma palavrinha de moda, termos empatia. Mas falar e agir são caminhos bem distintos, onde nós deveríamos usar dessas duas palavras, dessas duas ações unidas. Elas deveriam estar cada vez mais unidas nas nossas vidas. Falar e agir. Termos empatia e sermos empatia no nosso dia a dia. E Miramês continua dizendo que cada um de nós pode agir de várias maneiras,
como seja, aceitar ou não opiniões, apresentar ideias ou adiá-las para outra oportunidade, usar de energia ou continuar paciente, falar ou silenciar, e assim sucessivamente. Tudo depende daquele a quem estamos nos dirigindo e de sua sensibilidade. A lei nos traçou metas determinadas para que deixemos de ser motivo de escândalo. Fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e mesmo assim, se ferirmos alguém, embora não seja a nossa intenção, a lei tem recursos para socorrer o ofendido. Então, quando nós refletimos sobre esse pensamento de Miramês, que diz que nós podemos aceitar ou não aceitar a opinião do outro. Nós podemos falar ou silenciar diante da palavra do outro. Nós podemos usarmos de energia ou de calmaria diante da atitude do outro. E assim por diante. Mas que, como ele diz, que nós não podemos ser o motivo do escândalo. São palavras de Jesus, que é necessário que o escândalo venha, mas ai de por onde venha o escândalo. Então, quando nós usamos dessa máxima que diz de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para conosco, e quando nós unimos esta lição, a lição de Jesus que diz que ai daquele de por onde venha o escândalo, que carregamos dentro da gente, nós ainda somos espíritos ignorantes, imperfeitos, espíritos ainda onde predomina o... Voltamos. Coisas da tecnologia. A internet está oscilando. Mas vamos em frente. Então, nós ainda, espíritos imperfeitos que somos, ainda dominados pelas nossas paixões, pelos sentimentos ainda primitivos e animalescos que temos, nós muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro e somos o veículo desse escândalo falado pelo mestre. Só que quando o mestre nos diz que é necessário, mas ai de por quem venha o escândalo, eu comparo muito isso a os freios que a gente utiliza, né, no veículo automotivo, que mais das vezes a gente olha ali, tem um buraco, né? A gente desviar do buraco ou pode passar no buraco com a velocidade maior ou menor, depende de quê? Da nossa escolha. E assim é o escândalo. O escândalo está ali. A internet hoje não está ajudando. Mas vamos adiante. Tá? Então, como eu dizia, o escândalo está ali. Nós temos a escolha de desviar, nós temos a escolha de passar por ele com calma, ou temos a escolha de passarmos por ele com tudo.
E se o motivo desse escândalo, a origem, a raiz desse escândalo vem de nós? Como é que a gente vai olhar para o próximo que está sendo o alvo, né, desse atrito, dessa discórdia, desse escândalo, e se colocar no lugar dele? O que é que vai fazer com que a gente desvie, com que a gente passe com calma, ou com que a gente passe com tudo, com toda a velocidade por esse escândalo? É o Evangelho. Não tem outro remédio, não tem outra cura, outra maneira. É o Evangelho vivenciado por Jesus. O Evangelho é que vai nos dar o norte. O Evangelho é que vai fazer com que a gente desvie e não seja a origem, que não seja o veículo desse escândalo. O Evangelho vai fazer com que a gente olhe o nosso próximo e enxergue nele a nós mesmos. E vai fazer com que a gente pare, reflita e haja dentro daquilo que estamos a aprender no nosso dia a dia, ensinado pelo Mestre Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. A gente não tem nenhum espírito, até hoje, de tamanha pureza que já pisou neste mundo, que veio nos mostrar em todos os sentidos o que é amar alguém de verdade, o que é olhar para alguém com olhos de fraternidade, de indulgência, com os olhos do amor divino que todos nós carregamos dentro de nós. Digo sempre isso e repito: nós somos amor. Nós não estamos amor, nós somos. A gente que não aprendeu ainda a transbordar tudo isso que temos dentro de nós, que esse corpo físico que a gente carrega hoje ainda é grosseiro para tanta coisa boa que a gente pode desenvolver dentro de nós. E é para isso que vem uma doutrina maravilhosa dessas, que é a doutrina espírita, para nos mostrar, para nos ensinar, para nos guiar, para nos esclarecer, tirar a venda dos nossos olhos, que a gente gosta de andar com essa trave, né, nos nossos olhos, com essa venda, mas a gente precisa arrancar esse véu da ignorância. A gente precisa nos doarmos, aprendermos os ensinamentos de Jesus para vivenciar a cada dia. A gente não vai de uma hora para outra sermos um espírito igual a Jesus, mas quando a gente começa a pelo menos lembrar dos ensinamentos de Jesus antes de agirmos de uma forma ignorante, de uma forma vaidosa, orgulhosa, antes da gente agir pelo nosso egoísmo, se a gente lembra do que o Mestre nos ensinou e a gente consegue não agir com tanto egoísmo, a gente já está começando a crescer um pouquinho. A gente já está começando a retirar esse véu da ignorância e está começando a caminhar pelo caminho que nos leva à porta estreita, como o Mestre nos ensinou, como o Mestre nos mostrou como que a gente chega aos céus, como que a gente chega aos mundos ditosos felizes ao qual estamos destinados. Estamos passando por tantas transformações. Nosso planeta, graças a Deus,
está atravessando estágios de purificação. O planeta em si, a formação material, está passando por transformações. Não é só agora nessa pandemia. Se voltarmos anos e anos e anos e anos atrás, vamos ver a própria ciência comprovando. São planetas que surgem, o eixo da Terra que está diferente, as formações rochosas que estão se transformando novamente. Ou seja, o planeta na sua estrutura está sofrendo aos poucos as transformações necessárias para se tornar um mundo de regeneração. E nós, que somos habitantes deste planeta, que nascemos junto com este planeta, que estamos aqui há tantos e tantos milênios habitando este planeta, por que a gente não vai acompanhar a transformação desse planeta? Para que possamos ser dignos de habitarmos este planeta quando ele estiver no seu estágio de um mundo de regeneração. Precisamos acompanhar a transformação, mas não vai ser ninguém lá fora que vai chegar e me transformar. Serei eu mesma. Cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que estamos a conhecer o Evangelho, que estamos a conhecer os ensinamentos do Cristo, temos que vir de dentro para fora, transformando a nós mesmos, para que possamos ser dignos deste planeta lá na frente. E para isso, precisamos passar por esse estágio de igualdade entre o nosso próximo. Precisamos olhar para o outro e pensarmos antes de agir. Se fosse eu no lugar do outro, como eu receberia esta minha atitude? Será que eu iria ficar feliz, tranquila, em paz? Ou será que eu iria me sentir angustiada, triste, perdida com esta atitude, com esta palavra que eu estou prestes a doar ao meu próximo? A gente precisa usar da igualdade para com todos. E Miramês continua dizendo o seguinte: prestemos bem atenção. Quando premeditamos uma coisa, principalmente se tratando de ofender alguém, nossas palavras se tornam veículos de um fluido intoxicante. Ativamos em nosso coração, como no da vítima, uma série de maldades atávicas, acordando nas almas um passado muito distante, onde as duas pessoas se envenenam, criando um clima maldizente e eliminando todo o bem que porventura existisse entre as duas almas. Tudo isso por faltar determinado conhecimento das verdades evangélicas. Tudo isso por não conhecermos ou deixarmos de praticar os rudimentos do amor. Tudo isso por termos nos esquecido da lei que todos dá direito de viver com iguais deveres e com idêntico respeito de uns para com os outros. Ser-nos-á fácil respeitar os direitos dos semelhantes se conhecermos Cristo, iniciando o aprendizado com Ele. Quando eu li esse parágrafo, eu comecei a rir de mim mesma. Eu não sou exemplo para nada, nem para ninguém. Mas eu gosto de ler essas coisas
e observar se eu estou conseguindo, pelo menos, ter um pensamento de transformação. E quando eu li isso, eu lembrei que quando eu era mais nova, que eu, antes de conhecer a doutrina, e no comecinho mesmo, que eu comecei a frequentar o centro, que eu comecei a trabalhar com as crianças na evangelização, as pessoas dizem muito assim, mas você é calma, você é tranquila. Aí eu começo a rir, eu digo, negativo, pise no meu calo para saber. E eu sempre fui assim. Não nego que eu tenho até um jeito meio calmo para algumas coisas, né? Eu não sou muito de chegar e ter aquela expansividade e falar muito. Não sou. Sou mais tranquila. Porém, quando eu via ou sentia algo que me deixava com raiva, indignada, ou quando alguém dizia ou fazia algo contra mim, eu geralmente, não tomem isso como uma atividade, tá? Mas não façam esse caso, crianças. Mas eu geralmente brigava com essa pessoa em pensamento. Brigava mesmo. Brigava por palavras, eu brigava não com violência. Nunca cheguei nesse patamar. Mas eu ficava pensando assim: mas se essa pessoa fez isso comigo e disse isso, 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 mas vai alguém chegar e vai machucar assim, assim. Ou ficava: era para eu ter dito isso, 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 fulano não tinha direito de me dizer isso, 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 era para eu ter dito isso, isso, e discutia em pensamento. De uma certa forma, aliviava, sabe? Eu ficava assim, eu já disse tudo que eu queria dizer. E aí a gente começa a conhecer a doutrina, a gente começa a conviver com aquelas crianças que até hoje eu sou apaixonada nela, apaixonada mesmo. Eu amo aquelas crianças que hoje são adolescentes, adultos, alguns são pais de família, alguns já nos deixaram, mas o coração assim por aquelas crianças, os meus pequenos. E aí a gente começa a conhecer a doutrina e entender que o nosso pensamento é energia, é o que diz aqui esse parágrafo. E a internet fica oscilando. E a gente entende que quando a gente pensa, a gente atrai energia para nós e para aquele a quem a gente estava emanando, né, aquela energia. E a primeira vez que eu ouvi sobre isso numa palestra, lá no Caminho da Luz, eu saí tão triste, porque eu fiquei pensando, eu não queria prejudicar ninguém. Era só uma forma de desabafo meu, de mentalmente arengar com aquelas pessoas. Mas ver o quanto é bom a gente estudar, a gente aprender, sabe? Sobre as coisas que nos cercam, as energias, porque somos energias, não somos só a carne. E quando eu vi a primeira vez sobre isso, eu não mudei o meu pensamento de uma hora para outra. Foram anos, anos. Porque quando alguém me fazia alguma raiva, eu estava acostumada ali, eu tinha o hábito de voltar no pensamento. Fulano, sabe? Mas é assim, assim, assado. Eu brigava muito pelo pensamento. E aí, quando eu digo que o Evangelho de Jesus é o nosso freio, é o nosso guia, é aquilo que faz com que a gente pare e pense antes de agir, foi porque, a partir do momento em que eu obtive o conhecimento
de que aquela ação fazia mal primeiramente e antes de tudo a mim do que a qualquer outra pessoa, a gente não quer prejudicar nós mesmos. Ou seja, eu estava prejudicando primeiro a mim e dependendo do estado emocional e psíquico daquela outra criatura, ela ia receber a minha carga também. E eu não queria prejudicar ninguém, eu não queria deixar ninguém triste, magoado, chateado. Então, a partir deste momento que eu comecei a entender o que era que eu fazia, quando vinha o pensamento de brigar com alguém, aí eu parava e fazia assim: que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Bem assim, para me acalmar antes de eu fazer qualquer, ou dizer, ou pensar qualquer coisa que viesse a prejudicar o outro. Não é que Michele é a melhor pessoa do mundo por causa disso. Negativo. Ainda hoje eu tenho sim os meus momentos de ímpeto e que eu quero realmente briga. Às vezes eu até brinco. Geralmente no trabalho eu brinco muito e digo assim: bora, quem vai ser o primeiro, que hoje eu tô a fim de brigar. Aí sai todo mundo de perto. Você é doida, não sei o quê. Eu começo a rir, porque eu não vou estar brigando com ninguém, que violência, seja de qual tipo, verbal, física, não leva a gente a nada. Mas o que é que o Evangelho trouxe de benefício para mim? Hoje eu já consigo, não todas as vezes, mas eu já consigo parar, pensar e deixar para falar aquilo que está me machucando em um momento em que eu esteja mais calma, mais tranquila, para que no calor dessa emoção errada, desse sentimento ainda mesquinho e egoísta que eu estou sentindo, eu não venha a ferir e nem me ferir também. E quando diz aqui que a gente, quando toma essas ações de maltratar o próximo, é porque a gente ainda não consegue vivenciar o básico do amor ensinado pelo Cristo. É porque a gente não está praticando nem os rudimentos desse amor que o Jesus nos ensina. Foi por isso que eu ri quando eu li esse parágrafo, porque eu agradeci de há tantos anos, nem sei mais há quantos anos que eu conheço a doutrina, nem sei, perdi as contas. Mas nesses anos todos eu consigo enxergar o bem que ela vem, a semente que a doutrina plantou em mim lá atrás, ela começa a dar sinais de germinar agora, mostrando que o nosso processo não é rápido, não é de uma hora para outra. É lento e conforme as minhas ações, conforme o meu querer. O meu processo vai ser igual ao seu? Negativo. Talvez vocês que estão a me ouvir estejam no processo maior ou menor, o que não faz de nenhum de nós superiores ou inferiores a ninguém. Pelo contrário, somos iguais, fomos criados iguais. Porém, carregamos dentro de nós as nossas individualidades. Da mesma forma que, se nós sairmos lá fora, vamos encontrar vários seres humanos, não é isso? Porém, cada um tem as suas características físicas, que a gente chama, essas características são dadas pelo nosso quê? Pelo nosso DNA.
Por que com o nosso espírito seria diferente? Se o nosso material é a semelhança da nossa pátria verdadeira, que é a espiritual. Ou seja, da mesma forma que materialmente temos as nossas diferenças, as nossas particularidades, através de um DNA que a gente recebe já do pai e da mãe, os nossos espíritos têm as suas particularidades. Uns têm mais facilidade de aprender determinadas coisas, outros não têm. Alguns têm uma aptidão para a fala, outros para pesquisar, outros para poesias, outros para músicas. Uns têm uma facilidade maior de vivenciar o Evangelho de Jesus. Outros ainda estão ali, um pé dentro e um pé fora do Evangelho. Mas fomos criados por um Pai bondoso, amoroso e justo. Deus é justo para com todos nós. Nós não podemos esquecer que em tudo existe a justiça e a bondade divina. E como a hora passa rápido, meu Deus. Existe um outro ponto que eu também gostaria de falar, que está no livro Ave Luz, que foi ditado pelo espírito Shaolin. Esse livro, ele traz várias conversas dos apóstolos com Jesus, e cada capítulo deste livro, um dos apóstolos faz indagações ao mestre sobre assuntos. Voltamos. E nesse livro, os apóstolos fazem indagações a Jesus sobre assuntos que lhe trazem preocupações, angústias, curiosidades. E existe um capítulo deste livro, Ave Luz, que é intitulado Igualdade, onde o apóstolo André indaga ao mestre, sobre, como ele diz aqui, qual é o papel da igualdade no seio da comunidade humana. E Jesus responde assim: sendo Deus todo amor e justiça, não poderíamos acreditar em desigualdade no mundo e no grande rebanho do seu coração. Contudo, assim como tu não és capaz de encontrar uma folha igualzinha à outra na imensidão da floresta, nem árvores, nem animais, nem insetos, também não encontraste nunca um rosto, chorando, sorrindo ou em estado normal, igual ao outro na sua estrutura física. E no caráter, na disposição do bem? No fundo, todos somos feitos iguais, como certamente as coisas que nos cercam. Porém, cada um de nós e cada coisa se encontra como expressa no sonho de Jacó, em forma de escada. Cada um e cada coisa vive em um degrau da vida, expressando o mundo em que vive. E o mestre continua: André, será que quando alimentas o ideal de igualdade, não pensas somente em seres igual aos que se encontram bem situados no mundo da riqueza e no domínio dos poderes da terra? Vê a profundidade do pensamento de Jesus. O quanto Jesus conhece a nossa intimidade. Porque quando ele indaga a André, se quando André fala desse anseio de igualdade perante os homens, ele se refere a quê? Somente à igualdade das riquezas,
daqueles que têm poderes? Porque mais das vezes a gente faz essa comparação. Eu queria ser igual fulano que é rico, porque com o dinheiro que fulano tem, eu ia ajudar fulano, ciclano, beltrano, eu ia fazer acontecer. Ou, como mais das vezes, a gente, pelo menos eu acho que eu, desde sempre, escutei essa situação. A gente sabe que a gente vive num país em que a crise política é grande e nós somos um povo que desacreditamos. Mas a gente sempre vai escutar quem diga: se eu assumisse, eu iria fazer isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, a gente quer se igualar àquele poder, né, que aquele servidor exerce, porque a gente acha que se a gente se igualar, a gente vai fazer diferente. E é nisso que o mestre indaga André. E Jesus continua dizendo o seguinte: já pensaste na igualdade daqueles que se encontram no vale dos leprosos, sem esperança, para que possas, com a fé que tens, consolá-los? Lá vem Jesus dar o primeiro puxão de orelha. Será que a gente, quando fala de igualdade com o nosso próximo, a gente se imagina igual a um desses sofredores, a um desses irmãos que estão passando por essas dores, de estar no vale dos leprosos, para que a gente ali, igual a eles, naquele meio, com a fé que temos, consolá-los? Continua Jesus. Será que já passou pela tua cabeça seres igual na posição em que te encontras aos andarilhos sem destino e às vezes sem pátria, passando as maiores necessidades que o destino lhes impõe, para que junto a eles possas idealizar meios e movimentar recursos, pelo que já sabes, para aliviá-los dos seus sofrimentos? Será que pretendes igualar-te aos velhos sem teto e às crianças órfãs, para que junto a eles venha a colocar a tua inteligência a serviço da segurança desses que sofrem o desprezo na carne e no coração? Por certo que não. A igualdade que todos, ou quase todos, pretendem, meu filho, tem algo de egoísmo, tem muito de bem-estar próprio. Todo homem revoltado na vida o é porque não conseguiu atingir o lugar que outros desfrutam nos píncaros dos poderes de César. Seria muito mais justo e humano se ele quisesse beneficiar os outros, desfrutando também que ele trabalhasse em silêncio, em qualquer labor em que a dignidade fosse a meta, em que a sinceridade fosse o comando, em que o amor fosse o interesse. Mesmo assim, não serias igual aos teus semelhantes, por existirem detalhes que não percebes, impedindo essa possibilidade. A hora já está bem avançadinha. Só para finalizar, Jesus, termina dizendo assim: André, procura o amor e ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não queiras modificar as coisas feitas por Deus, porque por ora não te é dado a entender. E ele diz a Simão: abraça teu irmão com entusiasmo e conversa com ele mais longamente. Muito bem, meu amigo. Pergunta, que todos nós aprendemos com os teus problemas mais urgentes.
tem uma frasezinha que eu também não poderia deixar de dizer, que Jesus fala assim. Eu achei que não daria tempo, mas eu vou completar. Que Jesus diz assim: quando o impulso de desigualdade ascende no coração de um homem, é para ser desigual aos pobres, aos párias, aos incultos, mesmo pertencendo a essa faixa de testemunhos. Devemos lutar com todas as nossas forças, no sentido de que todas as camadas da vida, ao se aproximarem de nós, sintam no coração que estamos nos apresentando como se fôssemos eles, em benefício deles, esquecendo posições, caso hajam, esquecendo sabedoria, caso a tenhamos, esquecendo fortuna, caso desfrutemos dela, e sendo igual por amor, pois a caridade se estende sem barreiras. Na verdade vos digo que todos somos iguais em Deus, mas diversificamo-nos ao infinito para que possamos fazer parte da criação na melodia harmoniosa e universal. E Jesus, quando vem dar, de certa forma, esse puxão de orelha em André, ele vem puxar a nossa orelha também quando a gente fala de queremos a igualdade, mas a gente não quer a igualdade na dor. A gente só quer a igualdade quando estamos em um patamar, quando a gente acha que estamos em um patamar a mais do que o nosso próximo. Como Jesus diz aqui, que nós devemos usar sempre do amor para sermos iguais no amor. Porque quando o nosso irmão está a sofrer, nós temos a mania de nos colocarmos em um patamar acima e chegamos para dar uma palavra de conforto, né? Mais das vezes acontece isso. A gente vai aconselhar alguém, vai confortar alguém em uma fala onde a gente se coloca num patamar mais alto, nós nos colocamos num patamar de conhecimento, como diz aqui, de uma sabedoria, caso tenhamos. A gente nem tem certeza se a gente é sábio o suficiente, mas a gente vai para o nosso próximo, dá uma palavra e nos colocamos nesse patamar. E o que é que Jesus vem nos dizer? Que a nossa palavra seja dada com amor, com a humildade, com a indulgência. Mas das vezes, aquele nosso irmão em dor, ele não quer escutar a nossa palavra. Ele quer somente ter a ciência de que ele tem com quem contar. É isso que nos torna iguais. É esse amor em Deus, como Jesus disse aqui. Em verdade vos digo que todos vós sois iguais em Deus. E quando somos iguais em Deus, nós não somos separados pelo egoísmo, muito menos pela vaidade. Os nossos títulos ficam aqui. As nossas aparências superiores ficam aqui. Tudo que é da terra fica na terra, inclusive o nosso corpo. Seremos iguais no momento do retorno ao mundo espiritual. Nenhum de nós, como diz o ditado, ficaremos para a semente. A hora da morte chega para todos. Porém, o que sucumbe
é a matéria, o espírito jamais. E para que o nosso espírito não venha a passar pelas dores, a passar pelos sofrimentos sem tamanho, é necessário que desde agora a gente comece a refletir sobre a nossa mudança, sobre as cirurgias que temos que fazer na nossa moral, para que a gente consiga subir os degraus da evolução, para que a gente consiga ir adiante. É um esforço diário. Se a gente observar, nós temos muita facilidade em cairmos, né? As coisas do mundo chegam com uma facilidade sem tamanho. E mais das vezes, o que é que acontece quando a gente cai a primeira vez? A gente acha mais fácil continuar ali caído, continuar ali nos iludindo naquela queda, do que nos esforçarmos para subirmos. Se a gente cai num buraco, é mais fácil e cômodo ficar ali dentro do buraco do que a gente se esforçar para subir. Por quê? Porque esse esforço de subida demanda dor e demanda sofrimento. E nós somos espíritos ainda tão frágeis e melindres que a gente não quer passar por esse processo. Só que é necessário. Para que a gente consiga sair do buraco, da escuridão que a gente se encontra, precisamos esforço. Não é o esforço do outro, é o meu próprio. É aqui no meu íntimo o querer dar o primeiro passo e ter a ciência de que vai ser um pouquinho de cada dia, que vai ser no meu tempo e não no tempo que os outros querem que eu tenha. Porque mais das vezes, quando a gente acha que está, não, mas eu estou com você, meu amigo, vivenciando aqui também a sua dor, mas eu preciso que você haja, eu preciso que você saia dessa, que você faça. Não é assim o nosso discurso para o nosso próximo? Você é capaz, vamos, vamos. E a gente está naquele momento ali, depois vai embora. Mas quando aquele nosso amigo lá ficou lá sozinho, será que ele absorveu um pouco das nossas palavras ou será que ele virou e pensou, falar isso porque não está aqui vivendo? E mais das vezes, aquele amigo que está na dor, no sofrimento, ele não quer escutar nada mais, ele sabe o que tem que fazer. Ele quer compreensão. A compreensão de chegar e dizer, eu sei, meu irmão, que está difícil, mas vamos juntos. Você não vai ganhar todos os dias, mas vai ganhar alguma vez. E eu vou estar aqui. E no dia que você não ganhar, no dia que você perder, eu também vou estar aqui. Porque a gente se apoia. Eu entendo. Às vezes a gente não conhece a fundo, porque a gente não passou pela dor do outro. Mas a compreensão, olhar para o outro e enxergar a nós, nos tornando iguais nesse amor divino. Foi isso que Jesus fez. Jesus, quando aqui esteve, quando andou com seus apóstolos, ele sabia que dentre aqueles, um iria trair, o outro iria negar, o outro só ia acreditar se visse. E mesmo assim, o que foi que Jesus fez? Aceitou o que cada um tinha de bom para lhe dar durante o período em que aqui esteve. E a gente não quer aceitar nem
o bom e nem o ruim daqueles que nos cercam. Eis a nossa diferença para Jesus. Mas é chegada a hora, temos tempo. Não pensemos que o nosso tempo acabou. Não. Nós temos tempo sim. Até enquanto o nosso corpo físico estiver aqui, resistindo, respirando, nós temos tempo de seguir o Mestre Jesus, de nos espelharmos. Jesus, ele sim é o nosso guia. É para ele que a gente tem que olhar e pensar: eu quero, Senhor, ser igual a ti. Eu posso ser igual a ti. E eu vou trabalhar para ser igual a ti. É para ele, é com ele que a gente consegue seguir adiante, que a gente consegue preencher os nossos sentimentos, preenchermos mais das vezes esses vazios que nos chegam. É o Evangelho de Jesus que tem que estar conosco. A gente chora, a gente cai, a gente baixa a cabeça, porque ainda estamos nesse estágio. Ainda somos esses espíritos frágeis, mas Jesus nos deu o consolo do seu Evangelho. Jesus nos deu o consolo das suas ações. Mais do que tudo, ele nos consolou com o seu amor. Ele nos consola até hoje com o seu amor. Ele nos dá a firmeza de seguirmos o Evangelho. Mas para isso é preciso que possamos deixar que o Evangelho crie raízes dentro de nós. Que sejamos esses soldados de Cristo, transbordando esse amor dentro de nós, fazendo com que todos esses sentimentos de angústia, todos esses sentimentos egoístas, mesquinhos, avarentos que ainda se enraizam em nós, sejam cortados com a tesourinha da paciência, da indulgência, da caridade verdadeira para com o nosso próximo. E aí, nessas ações de pouquinho, a gente vai vendo que o amor vai criando raízes dentro de nós. E nessas raízes, elas vão se aprofundando cada vez mais fortes, cada vez mais consistentes e transbordando, florescendo o amor fraterno entre todos nós. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, que cada vez mais essa luz divina que temos dentro de nós cresça, ilumine ao nosso redor, não porque o nosso próximo tem que seguir a nós, mas porque nós precisamos que essa luz seja projetada para fora, para que possa iluminar o nosso caminho e para que a gente possa também servirmos de guias na escuridão do outro, para que a gente possa se dar as mãos, conscientes de que o amor de Deus vai nos unir sempre e para sempre. Gratidão a todos, que nosso amado Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.